Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos aqui e que todos também escutem essa palavra de Jesus, né, que no reino dos céus o maior é o serviçal, porque nessa palestra nós vamos falar um pouco sobre o medo inconsciente que muitas pessoas têm do sucesso da própria grandeza e um pouco da manipulação em massa que tem acontecido em todos os tempos, mas no nosso tempo agora já está muito grande, né? Nós conseguimos perceber o vitimismo de uma forma tremenda na nossa sociedade. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer a todos que nosso intuito com essa palestra não é de forma alguma de impor algum tipo de verdade, mas sim só levá-los à reflexão, assim como nós fazemos diariamente, né? Então, para iniciar a palestra, nós que estudamos um pouco na parte da psicologia, nós sabemos que nós temos na nossa mente o lado consciente, né, e o subconsciente, né? Sendo a mente consciente o nosso eu de agora, o nosso eu pensante, que para refletir sobre as coisas, né? O nosso eu que repara o momento presente. E o subconsciente, que é a parte mais profunda da nossa mente, onde está guardado toda a informação, né? Todo o aprendizado que nós tivemos desde que nós nascemos nessa vida, né? Então nós vamos crescendo e à medida que nós crescemos nós passamos pelas experiências e essas experiências ficam sendo armazenadas ali no subconsciente, né? Uma coisa que nós não precisamos ficar pensando, mas ela tá ali, né? Por exemplo, quando eu tô andando, eu não fico pensando, eu tenho que colocar um pé, depois eu tenho que colocar o outro, né? Eu já tenho guardado no meu subconsciente de que andar é uma coisa automática, simples, né? Ou a senha do nosso celular, que por algum motivo nós não esquece, né? Isso é o aprendizado, as informações que estão guardadas no nosso subconsciente. Mais a fundo nós temos o inconsciente, né? O inconsciente já ali seria a parte onde está sendo armazenada as sombras, né? Os desejos reprimidos, as partes ruins, né? A parte que o psicólogo trabalha ali para tentar desvendar, né? Tirar aquilo que foi para o inconsciente, como se fosse aquela coisa que foi, vamos dizer assim, uma coisa ruim que nossa mente não foi capaz de suportar e desceu, né? Passou pela peneira sem reflexão, sem autoridade nenhuma, né? E tá ali nos comandando, fazendo nossas atitudes se tornarem piores, né? Um psicanalista chamado Otto Rank, ele disse uma frase que ele fala que a existência humana é moldada pelo medo da morte, por duas coisas, né? O medo da morte e o medo da vida. O que ele quis dizer com isso, quando ele fala o medo da morte, ele não está se referindo à morte do corpo físico, né? Mas ele está se referindo à morte como a perca da sua personalidade. Ou seja, nós inconscientemente temos medo de nos tornarmos completamente iguais e perdemos a nossa individualidade, sabe? E nos tornarmos um rebanho. Ele fala que nós temos esse medo e esse medo nos move a fazer coisas diferentes. E o medo da vida seria o extremo oposto disso. O medo da vida seria o medo de ser tão diferente ao ponto que você passe a ser muito notado, né? Ao ponto que você passe a ser classificado como algo ruim na sociedade por ser tão diferente. Então, esse psicanalista Otto Rank fala que nós caminhamos entre esses dois extremos, porque nós não queremos ser muito iguais, mas também não queremos ser muito diferentes, né? E como nós já falamos bastante nas palestras sobre o medo da morte, né, que é o medo de... que na verdade é um medo, mas que tem acontecido muito, né, das pessoas caírem na mente de rebanho, o meu intuito hoje é falar mais sobre o medo da vida. É o medo de ser tão diferente ao ponto de que você seja muito notado, né? Vários psicanalistas já falaram sobre isso, né? Por exemplo, o psicanalista chamado Maurício Eugênio Malisca, ele percebeu que o sucesso gera angústia por causa da exigência do superego por amplitude, né? Então, para explicar isso, ele fala que o sujeito se sente pressionado por estar sendo diferente, né? Por ser grande, por estar tendo sucesso,
e por causa disso ele começa a se sentir angustiado, né? Eu trouxe aqui uma frase aqui do livro dele que eu peguei para ler e que eu vou ler para vocês, é uma análise que ele estava fazendo de um paciente. Ele fala assim, ó: de início parece que o sujeito se angustia com a possibilidade de fracassar. Ele diz, por exemplo, que começa a ficar angustiado ao abordar uma garota, pois começa a sentir que ela vai lhe dar um fora. E ele então fala dessa angústia como a possibilidade de novamente fracassar frente à tentativa de conquista da garota. Mas, no transcorrer da análise, esse cenário toma outra dimensão, pois a angústia não é exatamente frente à possibilidade de fracassar, mas frente à possibilidade de êxito. No exemplo, a angústia não é o fora que ele pode levar da garota, mas a possibilidade dela desejá-lo, dela tomá-lo como objeto de seu desejo. Ou seja, nesse caso, ele está ali tomando atitudes que façam ele ter medo de conversar com a garota, mas não porque ele está com medo de levar um fora, mas sim porque tem alguma coisa no subconsciente dele falando que relacionamento é uma coisa que não dá certo. Então ele tem medo de que dê certo, porque se der certo, ele sai daquela zona de conforto que ele tem, naquela crença de achar que isso vai dar errado. Então isso gera uma angústia, e a angústia que ele sente, ele se alivia no fracasso, né, a autossabotagem. Outro psicanalista também, o Freud, já falou bastante disso, né? Ele fala que o sucesso muitas vezes nos leva a um sentimento de culpa também. Ele usou um exemplo de uma criança que cresceu com a informação lá no seu subconsciente de que ela seria culpada se ela fosse mais bem-sucedida do que seus pais, economicamente. Então, quando ela cresce e ela começa a crescer economicamente, ela começa a se sentir culpada por estar sendo melhor do que os pais e começa a se auto-sabotar sutilmente, sem nem perceber, para fracassar. Porque ela fracassando, ela volta naquele estado que faz ela sentir que ela não está sendo culpada, que ela não está sendo melhor que os pais, né? E esse é o sentimento de culpa. E o psicanalista Abraham Maslow, aliás, o Maslow é o mesmo Maslow que fez a pirâmide de Maslow, ele chamou o nome disso tudo que eu falei agora de complexo de Jonas. O nome complexo de Jonas é devido à história bíblica mesmo de Jonas, né? Por ele ter tentado fugir da missão lá que ele tinha recebido de ir pregar contra Nínive. E aí ele fugiu de barco, o resto da história a gente já sabe o que aconteceu, né? E ele deu o nome de complexo de Jonas justamente por causa disso. É o medo do sucesso, é o medo da própria grandeza, é o medo de se tornar grande e ter que arcar com as consequências. Ele diz que quando nós não nos adaptamos com o sucesso, nós sutilmente começamos a tomar atitudes que nos faz cada vez regredir, nos faz entrar no estado de mediocridade, né? O estado de mediocridade seria o estado médio ali, onde você está com estabilidade, você está na zona de conforto, logo você não precisa ter tantas consequências, né? Você já está num estado confortável. E o nome estabilidade, para muitos parece uma coisa boa, mas na verdade não é, sabe? Um exemplo que eu lembro que o Hélio Couto usava muito, é que ele falava que, imagina um paciente internado e aí o médico fala, agora ele está estável. Aí fica todo mundo, ufa, que bom, agora ele está estável. Mas não é bom, porque estável ele não piorou, mas também não melhorou. Então não é um estado de, nossa, que alívio, né? Ele está parado, não cresceu, não aconteceu nada, então. Mas aí, estudando isso, eu comecei a cair na reflexão. Por que nossa mente entende que evoluir, que crescer, ser bem-sucedido é um desconforto? Sabe, porque pelo nosso instinto de sobrevivência, nós temos o instinto de realmente fugir daquilo tudo que é desagradável, né? Tudo que nos cause angústia, a gente foge. Mas se o sucesso é justamente você sair de um estado bom para um estado melhor, por que esse estado melhor para nós vemos como um sentimento de angústia? O que gera essa angústia, sabe? Que informação do nosso subconsciente colocou que ser bem-sucedido é ruim? Na onde que isso é ruim, sabe? E é nesse ponto que eu queria entrar com vocês para falar da manipulação em massa. Porque nós temos que entender o seguinte, se nossa mente entende que crescer é ruim, é porque alguma coisa nos manipulou a acreditar que crescer é ruim. Isso não nasce do nada na nossa mente, né? Nossa mente aprende. Então, se ela aprendeu que crescer é ruim, alguma coisa colocou isso na nossa mente. Nós vivemos um tempo onde nós temos muito incentivo para ver o crescimento como uma coisa ruim mesmo. É uma coisa que, se nós formos analisar na nossa sociedade, eu queria ter pegado fotos para mostrar,
mas para mostrar, por exemplo, o exemplo das escolas. As nossas escolas aqui, pelo menos as brasileiras, elas têm muito o formato dela, a arquitetura dela de uma cadeia. É muito igual uma cadeia. Eu uso a minha escola como exemplo, que na minha escola, da janela da sala, assim para fora, tem 3 grades. Uma sendo a primeira grade de vidro, a segunda uma grade de ferro e a terceira uma grade de concreto. Por que isso? Sabe? Por que tem 3 grades? Parece que a escola está ali sendo um lugar onde a criança está realmente presa. A criança cresce vendo isso, sabe? Que a escola está sendo uma prisão realmente, não um lugar de ensino. Né? Nós temos o sino da escola, que é exatamente igual ao das prisões. Nós temos salas que, com o governo ruim que nós estamos tendo atualmente, também está tendo superlotação, igual acontece nas cadeias. A gente tem os professores que ficam ali pelos corredores supervisionando, como se fossem policiais mesmo, sabe? E nós temos um ensino ruim também, que deixa a criança fazer o que ela quiser dentro da sala, como se fosse que realmente só estamos presos ali, só por um momento de prisão. Então, com esses incentivos a ver a escola como uma prisão, a criança já cresce com o incentivo de ver o estudo como uma coisa ruim. Porque o que acontece? A criança cresce e ela pode até dizer, eu quero ser inteligente, mas eu não quero estudar, porque a escola é uma prisão, né? A escola se tornou uma cadeia. Se nós formos usar uns países mais evoluídos, por exemplo, vamos usar o Japão de exemplo, né? As escolas do Japão não têm formato de prisão, né? Eles têm uma arquitetura que você realmente olha e fala, é uma escola. Eles estão uniformizados de uma forma que parecem realmente estudantes, sabe? Não parecem ladrões, que pode ir de qualquer jeito lá, tudo jogado. E lá o ensino funciona, sabe? Os alunos realmente são interessados em aprender, eles têm um incentivo da parte dos professores que não tratam eles como ladrões, né? E lá eles têm um incentivo para crescer. Né? Lá você percebe lá que os próprios alunos têm muito controle sobre a escola, né? Lá os alunos têm grandeza na escola, eles podem falar, e isso é muito bom. Então lá o ensino é incentivado. E aqui no Brasil está cada vez regredindo, sabe? Pode falar. Colocando um comentário rápido aqui para não esquecer depois, é interessante até essa questão das escolas parecerem prisões, que você vê que as melhores escolas, a exemplo de certos cursos técnicos, como na ETEC que a gente estudou, você podia entrar e sair a hora que você quisesse. Então, se o aluno quisesse de fato estudar, ele podia só entrar lá e estudar a hora que ele quisesse, mas também se não quisesse, ele sair. Então, dá o livre-arbítrio para a pessoa escolher se ela quer Exatamente. estudar ou não, sabe? Uhum. Mas pode pegar no exemplo da escola fundamental, onde o ensino seja obrigatório, porque ainda faz sentido que a criança ainda não tem aquela informação, né, de que estudar é importante. Então acaba sendo um negócio obrigatório, mas sendo obrigatório, ainda deveria ser uma coisa que incentivasse o aluno a ver como aquilo é importante, né? E não da forma que está, que realmente vira uma prisão, né? E eu estou usando esse exemplo da escola só para pegar de exemplo por que a nossa geração atual está nesse vitimismo de ver o ensino, ver o estudo como uma coisa ruim. Porque nos nossos últimos tempos agora a escola piorou, e piorou muito, né, num nível de que eu fiquei sabendo que estão querendo tirar o almoço das crianças para colocar um café, porque não está tendo recurso, está gastando muito, né? Então, olha o que está virando, que nível que é esse, sabe? Mas agora, tirando do exemplo da escola, eu queria colocar num exemplo geral, porque nós vivemos um tempo onde temos muita luta por respeito, né? Tem muitas pessoas lutando pelo respeito, de poder falar eu sou livre para ser o que eu quiser, então eu quero respeito. Mas essas pessoas que pedem respeito, nós não vemos elas dar motivos para serem respeitadas, né? Vamos relembrar aquela frase de Buda, né? O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. Ou seja, como que uma pessoa pode pedir por respeito se ela mesma não se respeita, sabe? Eu sei que pode parecer uma coisa pesada, mas eu trouxe um exemplo aqui de uma MC que ela se candidatou a deputada estadual, é a MC Carol. Eu peguei peguei um vídeo dela onde ela dá uma palestra. Ela é completamente feminista, deu uma palestra assim, né? Ela falou algumas coisas para o povo ver ela como
né, uma lutadora dos direitos da mulher. E no trecho ela fala assim, ó, todos os dias morrem 12 mulheres vítimas de machismo. Faz 12 anos que Jandira Fegari relatou a Lei Maria da Penha. Essa lei tem que ser cumprida. Ótimo, lindo. Frase perfeita, né? Só que aí eu também, esse vídeo já viralizou nas redes, por isso que eu estou usando de exemplo, ela sendo MC, eu peguei um pedaço de uma das suas músicas que eu escrevi, vou ler também, vou pedir para ninguém ler, ninguém rir, por mais que seja uma coisa engraçada, mas a frase ela diz o seguinte: liga pro SAMU, ela quis transar com 3 e deu hemorragia no... Puxa meu cabelo, me chamando de bandida. Me mete a porrada, cospe na minha cara, me esculacha e vem por cima. Aí, como que ela pede por respeito do direito das mulheres, falando que a Lei Maria da Penha tem que ser cumprida, se ela mesma está criando um incentivo para que isso continue acontecendo? Sabe, pode ser que hoje em dia as pessoas da nossa geração falem que não, mas música não tem nada a ver, não afeta. Mas nós temos uma palestra que o Valdir deu sobre a música, que mostra que afeta sim. Essa letra entrando na cabeça das pessoas se torna uma coisa normalizada. Então, se é uma mulher cantando, falando para as pessoas bater nela, é lógico, né? É uma coisa até besta, assim, uma coisa que deveria ser ensinada para criança, que é lógico que vai continuar acontecendo. É óbvio. Não tem como... Não deveria ter uma palestra sobre isso, sabe? Deveria ser uma coisa óbvia. Mas, infelizmente, na nossa geração, simplesmente a informação está desaparecendo e as coisas que eram para ser óbvias não são mais. Então, a pessoa cria uma música que incentiva a agressão contra a mulher e depois faz uma palestra pedindo por respeito. O que ninguém percebe é que o respeito deve vir não só das coisas que você fala, mas das suas atitudes. Se você quer respeito, então demonstre ser uma pessoa respeitosa, né? Será que ela não sabe? Será que ela não sabe disso? Vamos supor que, nós chegue numa pessoa... Não, vamos supor que um personal trainer chega no seu aluno e o aluno fala para ele, né? Eu quero ser forte, eu quero ficar forte, né? Com certeza o personal ia dizer para ele, ótimo, então para isso você vai ter que parar de comer as besteiras que você come, você vai ter que colocar uma rotina de treino, né? Eu sei que é chato, mas você vai ter que parar de comer essas besteiras, porque essas besteiras, por mais que te tragam um prazer, ela não vai te dar o que você quer. Então, comece a melhorar, mude seus hábitos, né? Você tem que mudar a si mesmo, né? Como o Gandhi diz, seja você exemplo da mudança que você quer para o mundo. Se você quer que o mundo seja um lugar de respeito, demonstre respeito, né? Agora, vamos supor que nós chegamos numa dessas mulheres que luta pelo respeito e a gente diga, ótimo, eu entro nessa luta com você, mas então se você quer ser mais respeitada, então pare de andar na rua com roupas extremamente curtas, shorts de 2 centímetros, pare de escutar esse tipo de música que incentiva a agressão contra você mesma, sabe? Pare de se dar por dinheiro, igual acontece muito ainda. Se mostre ser uma pessoa respeitosa, que assim você ganha respeito. Como você pode ficar triste vendo um caso de estupro e depois virar e ouvir uma música que incentiva o estupro? Não faz sentido, né? Vamos supor também que a gente chega naquele usuário de drogas e fala, cara, eu entendo, você quer ser mais respeitado, você quer que os outros parem de te ver como alguém inútil, então pare de agir como tal, sabe? Pare de comprar as drogas, porque o dinheiro que você paga pro traficante é o dinheiro que vai sustentar esse mercado, é o dinheiro que vai incentivar que as pessoas comprem mais, é o dinheiro que vai fazer com que aquele ladrão, o traficante que pegou o seu dinheiro, saia nas ruas e depois assalte você mesmo. Então, você quer respeito? Haja como alguém respeitoso. Como o Buda diz, você pensa, o que você pensa você cria, o que você sente você atrai. Então, é uma coisa que eu coloquei aqui para falar sobre o sustento do mercado.
Porque muitas pessoas que são contra o nosso sistema capitalista, por mais que o nosso aqui no Brasil também não tenha funcionado, né, com o governo que nós estamos tendo, mas vê o sistema capitalista daquela forma, né? Nós somos escravos do comércio. Mas se você for ver de uma forma geral, o comércio também é nosso escravo. Porque o que seria do comércio sem os consumidores? Sem os consumidores, o comércio acaba. Aí nós pode falar, mas a gente precisa comprar, né? Porque a gente precisa sobreviver. A gente precisa sobreviver, a gente não precisa comprar maconha. A gente não precisa se sustentar ouvindo músicas que degridem a nossa espécie. Se a gente tem que sustentar com o comércio, vamos sustentar com coisas que a gente precisa. E não com coisas que sustente o mal. Né? Porque, infelizmente, se essas coisas ainda existem, se essas coisas ainda são vendidas, a culpa é nossa. Se o comércio da maconha ainda existe, mais culpado do que o traficante é o usuário. Se não fosse pelo usuário, o que seria do traficante? O comércio acabava. Mas ainda existe. Se não fosse pelos usuários, das pessoas que gostam de funk, dessas músicas que falam mal da nossa própria espécie, o que seria dessas letras? O que seria do incentivo? Ele acabaria, mas não acaba, porque as próprias pessoas que lutam pelos seus direitos estão alimentando o comércio. Então, o meu objetivo com essa palestra é tirar o vitimismo de todas as pessoas que pedem por respeito e mostrar que a culpa é de vocês, a culpa é nossa. Né? Eu acho... Nós podemos pegar exemplos aí, vamos pegar exemplo dos cantores famosos aí, que eram homossexuais. Né? Hoje em dia a luta pelos direitos da comunidade LGBT é muito grande, muito forte, mas vamos pegar as pessoas, vou falar as mais famosas assim, que tem até filme, né? Freddie Mercury, Ney Matogrosso lançou o filme esses dias, para quem quiser assistir, Cazuza, Elton John. Em todos os filmes dessas pessoas, nós vemos casos extremos de prostituição da parte deles. Tipo, de passar noites e noites com vários homens na cama. E muitos desses até pegaram AIDS, né, de tamanha prostituição. Então, como que uma pessoa que não se respeita, né, não respeita a sua própria vida, pede por respeito? Entende? Eu acho que sim, nós temos que respeitar a pessoa, se ela quiser ser, seja. Mas não tem nada a ver com isso. Mas não venha pedir respeito se você mesmo não se respeite. A culpa das pessoas não estarem respeitando ainda a comunidade LGBT, vamos falar assim, é porque a própria comunidade não se respeita. Quem faz parte dessa comunidade se faz de prostituta, não é possível. Sabe, é coisa que eu falei, é coisas óbvias, que não deveria ter uma palestra falando sobre, mas infelizmente tem que ter. E é uma frase que eu vou falar. Para que o mau comércio continue, basta que haja consumidores. Sem consumidores, o mau comércio acaba. Então, com essa palestra, eu convido a todos a arcarem com o peso da consequência de saberem que a maldade na Terra ainda existe, e existe por nossa culpa. Existe porque os incentivos para que ela continue, nós mesmos nos alimentamos desses incentivos. Né? Existe um incentivo, lógico, nós poderíamos fugir do incentivo? Poderia, mas a gente não foge porque estamos na zona de conforto. É muito confortável eu ficar naquela zona onde eu diga que eu quero que o mundo melhore, mas eu quero continuar do jeito que eu sou. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que nos livrar desse complexo de Jonas e aceitar o sucesso. O que seria o sucesso? O sucesso é eu melhorar a mim mesmo e esperar que pelo meu exemplo as coisas comecem a melhorar também. Né? O complexo de Jonas não significa só o eu individual, mas está no eu coletivo. Porque quando eu melhoro a mim mesmo, eu dou exemplo. Eu dou exemplo do que os outros podem ser. Então, se eu quero a melhoria do mundo, se eu quero que eu comece a ser mais respeitado, que as pessoas do meu convívio sejam respeitadas, eu tenho que dar esse motivo. Eu tenho que dar o exemplo de ser respeitadas. Se eu não saio da zona de conforto de melhorar a mim mesmo, eu estou preso aqui no complexo de Jonas e vou ficar nele até a maldade da Terra ser tão grande que eu perceba e alguém tenha que vir dar uma palestra para falar sobre isso.
Então, com essa palestra, eu convido a todas as mulheres também a carregarem o peso de que se os casos de estupro, de agressão continuam acontecendo, a culpa é do comerciante. Se vocês ainda estão se alimentando desse tipo de coisa que degride a própria mulher, desculpa, mas você está ajudando isso a continuar. Eu também convido a todos os usuários de drogas a carregarem o peso da culpa de que se está acontecendo ainda casos de assassinato, casos de criminalidade, a culpa também é de vocês que estão consumindo esse mercado, né? Não existe outro como pegar essa culpa e jogar em outra pessoa e se fazer de vítima. Não, a culpa é sua, a culpa é nossa, né? Então, eu convido a todos a carregarem o peso da culpa, porque nós estamos alimentando o comércio e, infelizmente, ninguém percebe isso, né? Isso a mídia não fala e não vai falar. Então, basicamente, essa é a minha palestra, gente. Eu sei que veio mais uma espécie de crítica, né? Contra nós mesmos, né? Mas eu espero que com essa palestra nós consigamos refletir mais sobre o complexo de Jonas e perceber o que nós temos alimentado, como nós temos consumindo, como nós estamos consumindo o mercado que cria todo o mal na Terra. Essa é a palestra, obrigado pela atenção de todos. Bom, Nerim, obrigado pela palestra. Acredito que foi muito coragem da sua parte. Acho que com certeza nós vamos ter que fazer uma limpeza pesada no ambiente depois dessa finalização. Eu só queria acrescentar também a parte da alimentação do comércio da prostituição, né? E da prostituição você falou, mas da pornografia e do OnlyFans, que está crescendo muito hoje em dia. É a mesma situação, está se tornando normal, sabe? Está sendo incentivado, eu acredito, como se fosse uma manipulação, porque está muito fácil, né? Todo mundo ganha dinheiro muito fácil assim. Eu acho que Jesus deu o exemplo bem simplificado quando ele disse a frase de cada um carrega a sua cruz, né? Nós colocamos na frase, não lembro, acho que na frase que ele disse fala da questão da família, sabe? Não é culpa, já não é da família. Cada pessoa tem a sua responsabilidade e a sua culpa. Mas dá para nós colocar isso num contexto mais amplo, né? Que seria, em toda a existência, tudo que acontece é culpa nossa, sabe? Tudo. Geralmente nós vemos só um pedaço da história quando nós pegamos uma vida inteira da pessoa e acontece quando ela tem uns 30 anos, uma coisa muito estranha, e aí ela fala, nossa, eu não sei por que eu fiz tudo tão certinho, sendo que pode ser que todas as outras vidas não era nada a ver com o que aconteceu nesses 30 anos para ela querer julgar se aquilo que aconteceu foi certo ou errado. Então, um comentário que eu acho legal fazer é na questão do que você falou do consciente e subconsciente. Como você sabe, eu li agora o livro que fala bastante do umbral. Uma questão que acontece muito é que também existe o inconsciente. Então, basicamente, a pessoa tem a sua consciência e ela foca em uma coisa, pode ser, como estamos falando disso, vamos focar no vitimismo. Ela foca tanto no vitimismo que a consciência dela se perde, de certa forma, porque não é possível perder a consciência, mas a consciência se esconde dentro do inconsciente. Então, basicamente, ela pega o vitimismo, e ela sendo uma pessoa, um espírito, ela tem todos os sentimentos, toda a noção de espaço, a noção de profundidade, e ela perde tudo isso por causa que ela está focada em uma coisa que é muito importante para ela. E como nós ensina que depois da vida se torna tudo muito mais potente, a questão dos sentimentos, basicamente a pessoa para de existir e existe agora um único sentimento, que é o vitimismo, e isso rege todo o futuro dela. Então, não é quando a pessoa acaba caindo no umbral, essas coisas não é um castigo ou uma forma de punição, é simplesmente porque ela, com aquele único sentimento, fica muito mais fácil separar a vibração dela do resto do mundo. Então aquela vibração acaba atraindo ela para aquele lugar, que é muito parecido com pessoas que se sentem vitimistas, e ela basicamente perde o controle. Então ela começa a perder o consciente por causa disso, ela perde o controle, ela não consegue, mesmo que ela queira, o que não é vontade dela, geralmente, mesmo se ela quisesse, ela não consegue mais pensar em outra coisa. Ela alimentou tanto esse sentimento de vitimismo que é basicamente, não vou falar impossível, mas é muito difícil dela alimentar um sentimento de esperança para recuperar todas as outras noções de consciência que ela já tinha
É como se fosse que ela cai num estado onde ela para de pensar nas coisas que ela faz e começa a pensar que tudo é culpa de outra coisa. Como se fosse que ela tá a todo momento sendo condenada por alguma coisa. Mas geralmente é a mesma coisa. Tipo assim, vamos supor um exemplo aí. Ela foi morta por um policial. Então agora o pensamento dela é só vingança nesse policial. Entendeu? Esse vitimismo que eu tô falando. Tipo, a vingança nesse policial. Ela não consegue mais imaginar a vida, os filhos, os pais, nada do que ela viveu. Ela só consegue imaginar, eu tenho que me vingar desse policial. Entendeu? Caramba. Aí nasce um obsessor. Então, só quis contar esse pedaço para deixar importante, explicado a importância de não se vitimizar, porque se torna muito mais forte esses sentimentos depois da vida. Sim, com certeza. Até porque é o sentimento de vitimismo que impede o nosso sucesso. A gente crescer tanto num sentido econômico quanto moral, né? No sentido moral mesmo. De que se a gente cai naquela ideia de que não, mas eu tô sendo reprimido, sei lá, igual as pessoas mais comunistas aí, pelo capitalismo, então eu nunca vou crescer na vida, pronto, vai ficar mesmo, não tem incentivo. O incentivo que era para ele ter, ele se colocou na vítima e acabou. Então realmente, do outro lado as coisas são muito mais fortes, é verdade. Denis, obrigado pela palestra. Eu gostei muito da forma como você foi direto, reto e claro nas suas explicações, sabe? Não precisou fazer rodeios para chegar em conclusões tão importantes e tão óbvias também. Eu acho que toda a humanidade já deveria ter consciência de tudo isso que você transmitiu aqui, mas a verdade é uma, e a gente tem que expor essa verdade, que nós, infelizmente, hoje vivemos na época da hipocrisia. Simplesmente isso, sabe? E eu não posso, assim, me excluir, porque, assim como todo ser humano, eu tenho problemas, mas eu luto diariamente contra esses problemas, por mais que eu critique várias ações e padrões de comportamento que o ser humano tem hoje em dia, às vezes eu os cometo, mas eu luto diariamente para conseguir superar esses problemas. E eu acho que isso faz parte do ser humano. Isso é ser humano, é você observar os seus comportamentos, ver os resultados que eles estão gerando, refletir a respeito deles e, através de uma atitude consciente e deliberadamente ativa, você conseguir superá-los e se melhorar. É a capacidade que o ser humano tem através você já fez a palestra, inclusive, sobre DNA, RNA, todas essas questões. Sim. O Daniel também falou sobre isso, sobre a capacidade de nós nos melhorarmos, de nós alterarmos o nosso genoma e alterarmos nossos comportamentos, nossos instintos. Então, tendo em vista que o ser humano hoje vive a época da hipocrisia, a gente vê muito disso, né, das pessoas pregarem algo que elas mesmas não fazem, né? Ou o que é pior, tipo, elas pregam uma coisa que não deve ser feita, mas elas fazem. Exatamente. Né? Como foi o exemplo do que você falou da deputada lá, que se elegeu, não sei se ela se elegeu ou se ela se candidatou, enfim. Se candidatou. É um absurdo isso, sabe? Esses dias tem sido mostrado para mim, não sei porque o meu algoritmo no Instagram tem mostrado muito para mim coisa de política. Aí mostra um cara lá que ele vai fazer umas perguntas pro pessoal de esquerda, numas manifestações e tal, na rua, assim, na Paulista. Ele perguntou assim pra mulher, você acha que um cara que matou, não sei o que e tal, é vítima da sociedade? Ela fala assim, eu acho que ele é vítima da sociedade. Aí ele pega assim e fala assim, então eu vou te apresentar aqui, o Marquinho. O Marquinho, ele ficou preso 10 anos na cadeia por assassinato, estupro, e agora ele tá precisando se ressocializar, né? Tá precisando de uma ajuda e tal. Você toparia adotar o Marquinho? Ela foge na hora, né? Aí a pessoa fala que não, cara. A pessoa não topa adotar o Marquinho. Aí ele fala assim, mas você não falou que ele é vítima da sociedade? Ele também é culpa sua também, não é que ele é assassino? Aí a mulher fica sem resposta e fala assim, e se você se você resolver matar ele, a culpa é minha? Nossa. Tipo, sabe, esse negócio de colocar a culpa, responsabilizar a sociedade por o problema de um indivíduo, de uma atitude que ele resolveu tomar,
Não faz sentido nenhum, sabe? E essa é a hipocrisia hoje da humanidade. As pessoas não querem ter essa autorresponsabilização, essa ideia de que os resultados delas, os maus resultados principalmente, são resultados delas próprias, dos próprios comportamentos, sabe? Quando a pessoa faz algo que é bom, que é bonito, que é belo, eu quero ter o mérito, eu quero ser o objeto, o protagonista disso. Agora, quando eu cometo um erro, quando é uma coisa feia, quando é um problema, não, então o problema não é meu, o problema é da sociedade, o problema é de qualquer outra pessoa, mas não é meu. Sim. Né? Então eu acho que esse que é um dos grandes males da sociedade, que a gente tem que aprender a trabalhar isso, e não é de um dia para o outro, até porque é uma coisa que é difícil, sim, de certa forma, mas que é o que vai fazer as pessoas brilharem e terem sucesso, sabe? Quando elas assumirem que tanto as falhas quanto os sucessos são resultado delas mesmas. Porque é o que eu penso, é uma coisa que você falou que eu parei para refletir, que o problema não é que nós temos que ser perfeitos, né? O problema é a gente ser errado, a gente é falho, né? A gente não é perfeito, mas a gente não aceitar que a gente é perfeito. As pessoas não aceitam que nossa mente foi programada para ser manipulada, sabe? E nossa mente foi programada para ser manipulada, então as coisas nos manipulam, sabe? Se a gente aceitar esse fato, o fato de que a gente é facilmente manipuláveis, a gente começa a tomar mais conta daquilo que a gente está consumindo, das coisas que a gente pode fazer e não pode fazer, né? Só que o problema as pessoas esqueceram esse fato e agora simplesmente tudo que eu sinto é verdade, mesmo se eu tiver errado eu tô certo, né? Igual você falou também, que pra mim também o meu algoritmo das redes sociais tá mandando uns vídeos mais assim voltados à política, e aí tava mostrando um podcast, e o cara que dá o podcast, ele é preto, normal, e a mulher branca, normal, os dois conversando. Aí a mulher começa a falar pra ele que ela é branca, mas ela se sente preta. Então, para ela, a cor dela e a cor dele não tem diferença, é a mesma coisa. Aí ele pega e fala assim, não, mas calma aí, coloca a sua mão aqui do lado da minha. Aí coloca, brancona a mulher, e ele também, pretão. E aí ele fala, e você acha que isso é igual a isso? Aí a mulher fala, sim, pra mim do meu ponto de vista é. Aí ele vai perguntando pros outros, vocês acham que é a mesma cor, gente? Aí o pessoal, não, eu acho que não. Vocês acham, gente, que é a mesma cor? E eu, não, eu acho que não. Ela, mas pra mim porque eu me sinto e eu quero que você respeite que eu me sinto assim. Aí ele fica, não, eu acho que não. Não é. Chegou nesse nível, sabe? Porque se fosse colocar em outro exemplo, tem acontecido isso também. O homem é homem, mas se sente mulher. Então todo mundo tem que respeitar. A mulher se sente homem, então tem que respeitar. Mas não é, entendeu? Por que quando se trata de cor, aí tudo bem os outros julgar e falar que não, realmente não é a mesma cor. Agora quando se trata de gênero, aí pode ser outro gênero se você quiser. Entendeu? Chegou nesse nível, a gente tá perdendo, parece que as pessoas estão perdendo a noção, a base de si, sabe? A autoconsciência tá se tornando coisas que não sei mais o que tá virando, né? Tá estranho. É muito estranho, porque eu não sei por que eles começaram, eu queria muito entender como começou isso, de eles achar que exaltar a minoria é necessário para alcançar a igualdade, sabe? É isso que tá acontecendo de uma forma vitimista. Porque, igual você falou, aceitar que a cor é diferente, não tem problema, sabe? Eu sou preto e a outra pessoa é branca. Tá, o que tem? Não tem problema nenhum. Aí começaram geralmente, quando nós entramos nesse assunto, começam a atacar nós como racistas, sabe? É muito provável que quem vai assistir esse vídeo vai achar que, eita, começou os preconceitos, sendo que é exatamente ao contrário que nós estamos tentando dizer. Então, eu até lembrei de um exemplo aqui, que eu vivi quando eu era pequeno. O meu melhor amigo era negro, eu sempre estudei na escola particular, e depois de muito tempo eu fui reparar que ele era o único negro da sala, e eu nunca tinha reparado que ele era negro. Tipo assim, não tem diferença, sabe? Ele sempre se deu bem com todo mundo, basicamente não existia isso de racismo na sala. Enquanto ninguém falou, enquanto ninguém me ensinou que existe esse racismo, que a pessoa negra sofre preconceitos e sei lá o que, então precisa ajudar ela, eu não tinha reparado que ele era negro. E tipo, não tem porquê, sabe? Então, de certa forma, não existia a diferença. Então, hoje em dia, as pessoas que passam por todos os tipos de preconceitos tentam criar uma forma de mostrar como é importante exaltar a minoria. A mesma questão dos gays, dos homossexuais, que hoje em dia existe o orgulho LGBT.
Mas será que está certo essa separação justamente para a inclusão? Separar para juntar, eu acho que não é o caminho certo. Eles se separam, se colocam como superiores, geralmente, para aí sim ter que... nós temos que... para alcançar a igualdade, né? E aí eu fico pensando, na nossa época, mas antigamente não existia isso de heterotop. Hoje em dia existe. Porque senão, dá para usar de exemplo, nunca foi um orgulho do homem ou da mulher ser hétero, sabe? E por que agora nós temos que ter orgulho dele só porque ele é gay ou lésbica, só porque ele gosta do sexo oposto? Mas o problema está justamente no apego à aparência e beleza e essas coisas, porque tanto faz o corpo, tanto faz o que você ama. Agora que as pessoas estão tentando... Agora, a mesma situação está acontecendo com o hétero também, você percebe? Porque agora existe o heterotop. O heterotop geralmente é o cara que se sente bonitão, que está dentro da moda. Então o problema, o que nós prega contra, não é contra os gays e contra os héteros, e contra o homossexual, contra os trans, é justamente o apego à aparência, né? E quando nós tentamos explicar isso, parece muito machista. Parece muito... Machista não, né? Mas parece muito preconceito. Como que nós conseguimos demonstrar isso, né? De que não é um preconceito? Porque, ó, tipo assim, uma coisa que eu percebo, é uma coisa que eu acho muito importante ser falado, que as pessoas tentam ensinar o separatismo no intuito de não ter mais. Só que não faz sentido, porque na nossa mente as coisas só passam a existir quando a gente sabe que ela existe. Isso. Tipo assim, eu lembro que eu vi um vídeo de uma mãe que ela tava mostrando a forma que ela educou o filho dela. E aí no vídeo ela pega algumas fotos assim, de umas mãos pra cima assim, e cada mão era de uma cor, sabe? Uma parda, branca, preta, várias cores assim separadas, né? Aí ela mostra pro filho e fala, qual que é a diferença dessas mãos umas pra outras? Aí o filho é pequenininho, sabe? Ele devia ter uns 5 anos assim, não sabia nem falar direito. Aí ele ficou olhando assim, não entendeu. Ele falou, nenhuma, sabe? Pra ele não tem, ele realmente não sabe que existe essa diferença, que existe esse preconceito da cor, sabe? Se ele crescer sem saber que existiu o preconceito, ele já acaba. Parece que o preconceito só existe porque a gente sabe que uma época ele existiu, sabe? É por isso que eu falo hoje em dia que, por exemplo, cota racial é racista. Sabe? Eu vejo que as pessoas que defendem falam que... Eu acho um motivo válido, sabe? Falam que, na época que os pretos pararam de ser escravizados aqui no Brasil, eles só foram jogados aí na sociedade, não teve nenhum tipo de apoio, né? E aí, no caso, hoje em dia, a cota racial é uma forma de tentar igualar, porque se você for pegar mesmo os dados, você vê que a população, a maior parte de quem é pobre no Brasil hoje ainda é os pretos. Foi assim que começou as favelas. Exatamente. Então, o negócio da cota racial é o quê? É justamente pegar essa população, que é normalmente a preta e a mais pobre, e tentar igualar. Só que não faz sentido, porque se o intuito é igualar entre os pobres, então tinha que pegar só os pobres, não a cor. Porque essa diferença realmente existe. Tem muito pobre e tem muito rico. Quem é pobre tem menos chance de entrar numa escola cuja a forma de entrar é fazendo uma prova, né? Então a cota social faz muito sentido. A cota social pega as pessoas que tiveram menos acesso à educação e colocar junto com quem poder ter uma forma de entrar numa escola mais difícil. Agora, o que a cor tem a ver? Sabe, os pretos são mais pobres. Pronto, já criou aquela diferença na cabeça das pessoas. Quer dizer que então existe a diferença. Existindo a diferença, já criou o racismo na cabeça da pessoa. Porque quer dizer que existe preto pobre e o branco é rico. Pronto. Não, e você falando assim, da questão das cotas, eu até lembrei de outra situação, que o vitimismo é justamente separar, né? Agora que eu reparei. É o separatismo. Eu passei por um negócio que, igual eu falei, eu sempre fui da escola particular. Quando eu fui para a escola pública, que foi no último ano, eu via muito pessoal de lá reclamando, de tipo, mas também você teve oportunidade, né? Por isso que você é mais inteligente. Porque eu ensinava eles, praticamente eu sabia mais do que os professores. Então existe realmente uma diferença muito grande. Só que eu comecei a reparar que da mesma forma que na escola particular tinha o pessoal inteligente, o pessoal bagunceiro, o pessoal rico, o pessoal pobre, tinha todos os tipos lá também, sabe? O pessoal que não estava nem pra nada, que não entendia nada. A mesma coisa era na escola pública. Então eu comecei a reparar que o pessoal da quando eu fui para a escola pública, eu comecei a me dar bem com as pessoas que eram as inteligentes da sala. As pessoas que eram inteligentes da sala,
eram muito diferentes em nível com as pessoas, com o resto da sala, sabe? Eles realmente sabiam muito. Não vou falar que sabiam o mesmo tanto que eu, mas eles sabiam muito. E quase no meu nível. E aí eu ficava pensando, caramba, se o problema é só a escola, por que todos vocês não estão no mesmo nível desses daqui que são inteligentes, sabe? Porque tá bom, mas se a escola é ruim e vocês se esforçam tanto para estudar e não conseguem chegar no nível da escola particular, vocês deveriam pelo menos chegar no nível desses daqui, que tá na mesma sala que vocês, e deram um jeito de chegar, né, nessa questão de conhecimento. E então essa diferença que eles pregam de oportunidades não é de oportunidade, é simplesmente falta de vontade. Então, para eles é mais fácil falar, não, é o governo que não nos ensina, então o problema é do governo. Sendo que, tipo, igual eu, quando eu estava na escola particular, eu estudava os livros, mas eu também pegava na internet livros de pessoas famosas, vamos lá, Nikola Tesla aqui, Nikola Tesla, Einstein, essas coisas aí para entender. Isso não tá na escola, você pode pegar por fora também. Quem quer dar um jeito, tem gente que nunca foi pra escola e sabe mais do que quem tá na escola particular, exatamente. entendeu? Então é muito vitimismo, é triste demais uma coisa dessa. Porque o ensino tá ruim? Tá, normal, é uma coisa que acontece mesmo, principalmente no nosso governo. Mas, de forma alguma que isso pode ser a justificativa para deixar de estudar. Porque o estudo não é uma coisa que eu vou usar para o governo. O estudo é uma coisa que vai servir para mim, sabe? Se o ensino tá ruim, então eu vou estudar de casa. Exatamente isso que você falou, né? O separatismo passa a existir quando a gente sabe que ele existe. A gente sabe que existe um grupo e que existe outro grupo diferente. Aí alguém pega e fala, não, mas eles é minoria. Pronto, criou já o separatismo, sabe? Realmente era melhor se a educação fosse de um jeito que não pregasse esse separatismo, que colocasse como normal, igual você falou. Tava todo mundo ali na sala, ninguém tava nem pra cor. O que tem a ver a cor? Ninguém nem sabe, você nem tinha percebido. Mas aí depois de um tempo começa isso, né? No meu ponto de vista, essa desculpa de que a pessoa não teve oportunidade na questão do ensino, hoje em dia é a desculpa mais chula que se pode dar. Porque, cara, com acesso à internet, que hoje em dia tá uma coisa assim que todos têm, sabe? Tipo, não é mais seletivo igual antigamente. Antes era muito caro ter acesso à internet, ter um computador. Hoje todo mundo tem pelo menos um celular e tem como colocar R$15 de crédito para ter acesso à internet. Qualquer pessoa tem isso. Então, tipo, a pessoa pode aprender muito pela internet, sabe? Hoje em dia, ainda mais com a inteligência artificial, que também qualquer um pode ter acesso, tipo, você pode perguntar o que você quiser ali e usar como fonte de estudo, de ensino e assim por diante. E, então, assim, você percebe que até muitos dos negros, hoje em dia, que são bem-sucedidos, eles mesmos são contra a cota racial, sabe? Tipo, os próprios negros falam contra isso, porque eles já perceberam que tipo, não faz sentido. Ele conseguiu chegar lá mesmo sendo negro, mesmo sofrendo preconceito, seja lá o que for, ele conseguiu sucesso e ele vê que é possível para os outros também. Então, realmente diminuir a capacidade dos negros. Mas tem um ponto interessante também que o Alci já chegou a comentar comigo e aparece em alguns livros, até do mestre Ramatiz, que por muitas vezes é colocado, e já acho que até o próprio Mahatma Gandhi também já falou sobre isso, e aí colocaram eles como racista por falar isso. Mas eu acredito que um dos motivos pelo qual os negros, eles hoje assumem uma posição na sociedade menos elitizada, digamos assim, tipo assim, com menor condição de ensino ou financeira, porque eu parto do princípio que para uma pessoa ter sucesso, ela precisa de conhecimento. Né? Ela precisa ter inteligência suficiente, saber como colocar em prática aquele conhecimento e gerar dinheiro através daquilo, gerar valor através daquele conhecimento que ela tem. E é dito pela espiritualidade que os espíritos que encarnam em corpos negros, a tendência é que sejam mais espíritos mais primitivos, que não tem tanto conhecimento, não tem tanta vivência. Então, não tem aquela questão de sincronia espírito-genética. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Que o espírito, ele tem o genoma, ele tem que estar alinhado
com o nível de desenvolvimento do espírito. Se o espírito for muito avançado para aquele genoma, para aquela genética, provavelmente vai dar problema. Ou se a genética for muito avançada também para o genoma, provavelmente vai dar problema, não vai ter aquela sincronia necessária. Então, esses espíritos mais atrasados, eles encarnam em corpos negros, que normalmente são mais primitivos, de fato, para poder dar essa possibilidade dele desenvolver as capacidades dele ali e se melhorar por conta própria, conseguir desenvolver as próprias ferramentas para a evolução. Então, um dos motivos é esse também, sabe? Tanto que biologicamente está provado que o corpo de uma pessoa preta é muito mais forte, né? Eles têm muito mais força, os músculos deles são mais desenvolvidos que as pessoas brancas. O branco é mais frágil, mais fraquinho, né? Isso. Então, realmente... Entendeu? E tipo assim, isso não é racismo, mas é um fator espiritual, de fato, sabe? Tipo, se você pegar, tem até a questão regional. Certos espíritos mais atrasados, eles tendem a encarnar em lugares que são mais atrasados também. Exemplo do Nordeste, onde o pessoal tem uma cultura mais primitiva, assim, não se desenvolveu tanto ainda. As pessoas que são espíritos mais envolvidos, mais intelectualizados, digamos assim, encarnam no meio de uma sociedade, numa metrópole, porque elas vão ter condição ali de conseguir se desenvolver. Não adianta você pegar um espírito extremamente atrasado e colocar num lugar onde ali ele realmente vai acabar sendo uma minoria, sabe? Tipo, ele vai acabar realmente sendo diferenciado, porque é um espírito com uma evolução totalmente diferente. É a mesma coisa de você querer colocar um terráqueo em Marte. Sabe? Não vai ter compatibilidade. Ou colocar um espírito que não é evoluído nas colônias Grande Coração, imagina. Isso, não, ia dar um problema muito grande. Então, é muito por isso, sabe? Tipo, você não pega uma pessoa socializada, que tá tudo bem com ela, e coloca na prisão, e nem uma pessoa que é um criminoso no meio da sociedade, porque você sabe que isso vai causar problemas. Então, existe separação, e não é por questões de preconceito, não é por questão de racismo, nem nada do tipo, mas é por questão de evolução mesmo, sabe? Existe toda uma inteligência por trás dessa regionalização, digamos assim, espiritual, sabe, também. Tanto que uma das provas de que a diferença mesmo só está na cabeça das pessoas é que tem um vídeo também que viralizou de um cara que ele sai nas ruas com uma roupa daquelas bem mexicanas, sabe? Com um chocalho, um chapéuzão, assim, sabe? E aí ele sai e pergunta para as pessoas, assim, tipo, pessoa normal, assim, da rua. Você acha a minha roupa ofensiva? Aí a pessoa, sim, super ofensiva, você tá ofendendo os mexicanos, né? Você tá criando, como se chama? Xenofobia. Isso pra mim é super xenofóbico, né? Você tá generalizando que todo mexicano se veste assim e tal. E aí ele pergunta pra várias pessoas na rua, as pessoas falam a mesma coisa, sabe? Tá estereotipando, né? Tudo xingando ele. Teve uma mulher até que xingou ele, assim, ficou brava. E aí depois ele vai e pergunta para as pessoas mexicanas mesmo, o que você acha da minha roupa? Aí ela pensou, nossa, incrível, incrível. Começa a dançar com ele, mó legal. Ou seja, as próprias pessoas, os mexicanos, não estão nem aí para isso, sabe? As pessoas que criou essa ideia na cabeça, também eu não sei se é o mesmo cara, mas ele também fez um vídeo onde ele se veste com roupas aquelas roupas bem gangster, sabe? Bem roupa aquelas roupas de pretão mesmo, sabe? Roupona assim. Aí ele sai na rua também, pergunta para as pessoas, não, você está sendo super preconceituoso, né, vestido assim, porque essa roupa não é da sua cultura, você está menosprezando a cultura de quem é preto e essas coisas assim. Aí depois ele vai perguntar para os pretos o que acha da roupa dele, e todo mundo elogia, nossa, gostei, mano, você é meu camarada, não sei o que tem. Ou seja, as próprias pessoas que nem são da cultura tá achando aquilo errado, sabe? E a pessoa que é realmente gosta. Para ela não tem o separatismo, né? Na cabeça dela, ela que cresceu naquele meio, não tem esse separatismo. Só tem o separatismo para quem acredita que tem o separatismo. Igual, por exemplo, aqueles coreanos também que fez sucesso, que tava cantando música brasileira, lembra? Um tipo de samba lá. Hoje todo mundo brasileiro fica feliz pra caramba. Exatamente. Ele tá roubando a nossa cultura. O que tem a ver? Só... Calma aí que eu esqueci de falar. Tipo assim, não, é verdade. Na verdade, quando a pessoa faz isso, na minha visão, ela, na verdade, ela tá, tipo, enriquecendo, ela tá reverenciando aquela cultura. Falando, tipo, olha como é da hora, sabe? Tipo assim, a gente
demonstrar a beleza de tal cultura. Não, tipo, não vou usar porque senão eu vou estar estereotipando, eu vou estar sendo preconceituoso, eu vou estar me colocando num lugar onde não é meu lugar de fala, né? Só acrescentando também em relação ao seu comentário de o espírito geralmente nascer em corpos que tem a ver com o nível de vibração dele, né? Não quer dizer também que só espíritos de menos evolução vão nascer naquele corpo, porque senão daqui a pouco vai chegar gente, mas o Nelson Mandela, que era negro, e o Barack Obama, vai começar. O que nós quer dizer é que geralmente, pelo que nós entendemos, a organização do mundo, até do lado espiritual, não é tão perfeita assim não, então o que nós quer dizer é que geralmente acontece isso, mas também existem exceções, né, que óbvio que pode acontecer também. E assim, e a espiritualidade sendo provedora e entendendo que todas as culturas e todas as regionalidades precisam evoluir espiritualmente também, eles vão mandar espíritos mais evoluídos para encarnar ali, também naquele meio. Então, você vai falar, mas tem certos espíritos que são extremamente evoluídos, mas foram negros ou foram de tal raça, mas realmente, porque eles são enviados para lá, para se infiltrar naquele meio ali e ajudar eles a evoluir, mas a tendência é que a maioria ali seja realmente algo compatível com o nível de espiritualidade. Entendeu? Para quem está entendendo errado ou achando ainda que nós estamos sendo preconceito ou coisa assim, eu recomendo ler o livro Brasil, Pátria do Evangelho, porque quando os portugueses vieram para cá, estava só os índios, sabe? Então explica bem essa questão da diferença do nível de evolução dos índios para o nível de evolução dos portugueses e toda essa mistura para a evolução espiritual dos brasileiros que estavam aqui na época. O último exemplo desse vitimismo que eu queria dar é igual você contou da MC Carol. Eu percebi que também existe um problema que é a bondade relativa e se manifesta muito na questão do vitimismo. Porque eu entrei numa conversa esses dias com uma pessoa que era a respeito de uma trans. Então vieram me contar, tipo, nossa, tem uma trans aí que ela é muito exemplar, assim, sabe? Ela pega o dinheiro dela e doa tudo. Aí eu pensando, trans, vamos ver. Aí eu pedi para abrir o Instagram. Eu entendi a história dela. Para começar, ela era uma trans que era prostituta, desde, tipo, sei lá, né? Vamos supor, 16, 17 anos. Ela usa uma lente branca, cabelo grande, roupa de prostituta mesmo, né? É tudo curtinha, faz shows. Sendo que o jeito que me contaram é como se ela fosse um exemplo de pessoa, sabe? Porque ela doa o dinheiro dela. Eu fui começar a entender que cai nessa situação que nós falou, da diferença. Não é possível nós aceitar que uma coisa dessa é normal, sabe? Não é possível uma pessoa dessa fazer um show onde todos os familiares vão ver. Hoje em dia ela virou cantora, só que ela continua com as roupas de prostituta, aquela maquiagem extremamente extravagante. E os familiares vão ali, leva até criança para assistir. Então eu fiquei pensando, nossa, a criança vê aquilo e cai nessa situação. Tipo, nem sabia que existia um negócio desses. Os pais começam a falar que é normal. Olha que perigo. É normal porque é a bondade relativa, né? Porque ela tá assim, mas ela é boa. Ela é boa. Isso, e aí começa a virar um exemplo como se fosse uma coisa normal. E aí o problema é normalizar uma coisa que não deveria. Eu acho que cai naquela mesma situação de que eles falam, não, antigamente nós passava por muito, a pessoa era morta só por ser gay, e aí cresce e agora nós temos que lutar pelos orgulhos, e meio que o mundo tem que aceitar, sabe, como se fosse normal, sendo que, pelo que nós sabemos da espiritualidade, né, julgando mesmo, não tem como falar que não é julgando isso, vendo todo o conhecimento que nós temos, e querendo que o mundo melhore, eu acho que nós temos que julgar sim as situações que aparecem, porque o mal pode simplesmente dominar tudo, né? Então nós temos que tomar certos cuidados para que certas coisas não prevaleçam. Então, aquilo ali ensina o quê? Que a aparência é muito importante. Que, de novo, o sexo que a pessoa escolheu é importante. Então, ensina a criança a importância da beleza, sabe? Não é para ensinar um negócio desse para criança. Tipo, o corpo que você nasceu é perfeito do jeito que é. Você não precisa usar uma lente completamente diferente fora do normal. Parece um monstro. De verdade, olhando, parece um monstro. E não, você vai se sentir mais bonita, porque essas pessoas que têm esse trans nesse sentido, eu esqueci o nome, é drag queen, lembrei. Drag queen. Eles colocam a beleza e exaltada a beleza, aqueles vídeos de maquiagem, como se aquele estado fosse o mais bonito.
sabe, do que o estado normal que a pessoa nasce. Então, por quê, sabe? Por que que ensina as pessoas, principalmente as crianças, de que o artificial é mais bonito do que o natural? Porque eles estão vendo como uma forma de liberdade, sabe? Uma forma de eu posso ser o que eu quiser. Eu acho que é isso o fato da manipulação em massa, porque é justamente isso, sabe? A pessoa aprende que o corpo não tem nada a ver. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, mas o importante é que ela tá doando todo o dinheiro dela. Né? Mas não é só isso. O que ninguém tá percebendo também é que ela é uma figura pública. Ela é um exemplo, sabe? As pessoas vão seguir o exemplo dela. E cai nessa beleza, no bem relativo, né? É um exemplo que eu tava vendo, Dani, esses dias, agora que você falou da criança, esses dias também apareceu para mim um vídeo, tá aparecendo bastante vídeo de política no meu Instagram, de uma mãe que ela tem um filho, menino, e o bebê tem 8 meses, e ela já tá vestindo o bebê de forma feminina. Porque ela tá falando que não, porque ela não quer que ele cresça e passe pela pressão de não poder ser o que ele quiser, então já vou crescer com ele sendo travesti, um bebê de 8 meses travesti, porque assim ele não vai passar pela pressão. Ele pode ser homem e ser o que ele quiser porque ele não escolheu nascer num corpo masculino, sabe? Então é isso que está sendo normalizado mesmo. As pessoas relativam a essa bondade de não, ela é travesti, mas pelo menos ela faz o bem. Pronto, agora até bebê de 8 meses está sendo travesti, entendeu? É igual o caso da MC Mirella, tipo, ela canta aquelas músicas feias pra caramba, mas pelo menos de verdade mesmo ela tá defendendo. Ela finge que matou 2, mas de verdade ela salva 2, tipo isso, quer dizer. Tipo isso mesmo. Não, com esse... Eu tinha até escrito aqui no meu caderno, e agora que o Dani tocou no assunto também, aqui você falou sobre as pessoas terem medo de serem iguais às outras, né? Só que aí é engraçado porque no final das contas, essas mesmas pessoas que sentem medo de ser todas iguais umas às outras e perderem individualidade, elas ficam iguais de fato, porque elas tentam se enquadrar em determinados grupos para falar assim, eu tenho minha personalidade. Então ela se enquadra em determinado grupo e ela fica igualzinha, ela fica arrebanhada com aquele grupo ali, ela acaba perdendo a individualidade dela, porque muitas vezes ela precisa mudar certos gostos dela para falar assim, não, gente, eu sou igual a vocês também e tudo mais. Uma coisa que ela achava que não era normal, ela começa a achar normal, porque não, como esse grupo aqui acha que é normal ser assim, então eu vou achar normal também. Se esse grupo aqui faz tal coisa, então eu vou fazer também, porque se eles estão fazendo, tá tudo bem, tá legal, sim. E eu preciso me diferenciar, então eu vou me igualar a eles. Mas sabe? Isso é uma coisa que a manipulação em massa conseguiu fazer de uma forma extrema, sabe? Porque, vamos pensar assim, na sociedade, o que seria ser diferente? Ser a minoria, né? Porque a minoria é a minoria, a maioria é igual, então a minoria é diferente. Só que hoje em dia, se fosse pegar os dados, eu acho que tem muito mais minoria do que maioria, sabe? Hoje em dia, se for ver, todo mundo é bi, todo mundo é gay, todo mundo é lésbica, sabe? Todo mundo tá igual, mas tá igual com a justificativa que é diferente, né? Então isso é uma manipulação perfeita, sabe? É você conseguir colocar todo mundo junto, fazendo eles acreditar que eles estão sendo diferentes. Mas não estão, tá a mesma coisa, todo mundo igual, dentro do mesmo quadrado. Pensando, não, eu sou diferentão. E no fim não é, sabe? Tá todo mundo se tornando igual com a mentalidade de que tá sendo diferente. Tipo, provavelmente essa drag queen aí que o Dani falou deve se sentir a mulher mais diferente do mundo. Se ela soubesse que existe 15 aqui na rua de casa. E outra reflexão que me veio também é que, tipo assim, nessa tentativa de ser diferente das pessoas, elas não se mudam de fato, assim, sabe? Tipo assim, as pessoas, elas superficializam muito isso. Então, tipo, eu quero ser diferente. Mas aí a pessoa tenta ser diferente no estilo de roupa, em coisas superficiais, no estilo de música, alguma coisa assim, mas se mudar internamente mesmo, sabe, tipo, mudar a essência dela, tipo, a essência no sentido de, tipo assim, a forma como ela pensa, os hábitos, ser diferente na forma de ver o ser humano, de se elevar, de se definir para si próprio condutas morais mais elevadas que façam ela conduzir a vida dela de uma forma mais elevada, superior, diferente das pessoas de hoje em dia, que são, tipo, digamos assim, arrebanhadas, né, manipuladas pela mídia, que são desrespeitosas, agressivas, que vivem pautadas pelos prazeres materiais.
Não, ela não muda a conduta dela nesse sentido, ela só muda a superfície, sabe? Então eu vou usar uma roupa diferente e agora eu sou diferente. Não, você tá igualzinho, só mudou de roupa. Só mudou de Você é roupa. igual as outras pessoas aí que vivem buscando os prazeres, fugindo da dor e pronto. Totalmente animalizado, sabe? Então, acho que esse é o problema, sabe? Elas tentam ser diferentes, mas no final das contas elas são iguais, só mudam a superfície. Também é isso que a mídia tem mostrado, né? A mídia tem ensinado que ser diferente é na matéria, né? Ninguém percebe que nós somos compostos tanto pelo físico, tanto pelo mental, né? Ser diferente é ser diferente no mental. Tipo, você ir conversar com uma pessoa e falar, caramba, essa pessoa fala umas coisas que eu nunca nem parei pra pensar na vida. Isso é ser diferente, né? Daí a roupa, você não faz a roupa. Que triste, né? O objetivo da emanação da centelha é justamente que cada um se torne um Deus único, com uma personalidade única, completamente diferente do outro, sabe? Todo esse caminho de evolução que nós entendemos pelos livros de Urântia, né? Os 7 superuniversos, é justamente porque dentro da existência a possibilidade de ser igual é grande, então precisa de infinitas, basicamente, possibilidades de existências e experiências para que aí sim você se diferencie num nível que se torne um Deus único, sabe? Notável por isso. E sendo que nessa vida já é possível, sabe? Pegar alguns traços. Por exemplo, quando você vê o Gandhi, o Buda, eles já têm traços completamente únicos. E aí vem a sociedade e tenta exatamente ao contrário, sabe? A pessoa se sente minoria e entra num grupo que, na verdade, se torna até maior do que se ele estivesse fora do grupo. Porque, por exemplo, agora pensando em nós mesmos aqui, que grupos que nós pertencia, sabe? Hoje em dia nós não tem religião nenhuma. Nem vou falar de Ordem da Cruz do Triângulo, porque nós não vê ninguém, nós não tenta ser igual a ninguém. Quando nós era da igreja, vamos supor, tinha 100 pessoas ali na igreja, então que nós queríamos ser igual. Quando você entra numa minoria, você se iguala a o quê? 100 mil pessoas? Sendo que em um país, né, sei lá, eu mesmo uso de exemplo, na minha sala tinha 40 pessoas, tinha umas 30 meninas, 3 era hétero, então 27 era bi. Então, elas eram a maioria, elas não eram a minoria. A minoria virou os héteros. Aí eu fico pensando, eu lembrei aqui que a manipulação, quando eu li um livro do Exército Militar, acho que eu já falei em alguma outra palestra, mas quando eu li um livro militar, falava até dos Rockefeller, os Rothschild, que eram as famílias mais ricas do mundo, eles tinham planos justamente para manipular massas. Esse livro explica certinho como que era feito, sabe? Era um livro secreto do Exército. E aí chegou um momento que eles perceberam que existia pessoas que não se encaixavam na massa normal. Então eles perceberam que elas se enquadravam mais com algumas coisas específicas. Então foi criado a minoria, justamente para manipulação da massa. Entendeu? É realmente o governo que criou as minorias, não é... Criou a ideia da minoria. Não foi elas que pensaram, eu sou lésbica, você também é, vamos se unir. Não foi o governo que fez tudo isso. De uma forma muito estratégica, por causa que os mais ricos do mundo, né, os Rothschild e os Rockefellers, tinham juntado uma estratégia lá para fazer isso na Índia, pelo que entendi. Que a Índia também estava com essas situações. Aplicaram e deram certo, e depois fizeram isso os Estados Unidos, o sobrinho do Freud, que foi chamado de pai da intercomunicação pessoal, alguma coisa assim. Mas basicamente ele sabia colocar em prática o que o Freud tinha ensinado. Então ele colocava numa questão mais ruim. É aquela história que eu já contei também, que era de como eles fizeram para vender o cigarro para as mulheres, porque eles perceberam que a empresa ia dobrar o lucro, né, se as mulheres consumissem também. Então colocaram o sentimento de poder para a mulher associado ao cigarro. A mulher que fuma se sente forte. E você vê isso até hoje. Sim. E ninguém percebe que é simplesmente uma manipulação do governo. É isso. Até hoje, né? Quem fuma se sente forte. Não é à toa que criam novos tipos de cigarro, né? O eletrônico tem crescido pra caramba hoje em dia. Lá na minha escola, quem tem o cigarro eletrônico é a pessoa mais foda da escola, sabe? Como que pode? Não faz sentido. Sim. E é outra coisa, rapidinho, é cíclico, sabe? Eu tava pensando de quando nós era criança, nós tinha aquela brincadeira que era assim, ó, você fechava a mão aqui, colocava um dedo aqui dentro assim, aí você fala, bate aqui, aí a pessoa batia e fala, tem gente no banheiro, lembra disso? Eu lembro. Nossa, era super engraçado quando nós era criança, e aí quando nós crescemos, nós percebemos que é muito idiota. Só que as crianças de hoje fazem a mesma coisa, e aí você repara que todas as idades, sabe, na escola,
O que você, Denis, você tá no terceiro ano, né? Acha ele engraçado, é que você não acha que você não parece com o povo, né? É diferente. Mas o que o pessoal hoje acha engraçado é o que na minha época achava engraçado, sabe? E eles se sentem diferente, sendo que eles estão sendo a mesma coisa de que mais de 100 anos atrás já era assim, sabe? E estão sendo iguais, se sentindo diferente. Sim, é o que falo na música, né? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos que os nossos pais. Mesma coisa. Mas uma reflexão também, pensando nessa questão de individualidade, a pessoa hoje que eu conheço que é mais diferente de todas, que é a pessoa mais assim, digamos assim, mais minoria de todas mesmo, é o Alci. Se a gente for parar pra ver, sabe? Porque ele, apesar de parecer o homem mais normal de todos, é o que pensa mais diferente de todos os seres humanos que eu já conheci, eu particularmente, sabe? Tipo assim, obviamente que a gente tem exemplo de outros mestres, mas ele é o que vive a vida mais individual, sabe? Tipo assim, a forma de viver dele, de pensar, de agir, é a pessoa tipo, mais diferente que tem, sabe? Porque ele vive, tipo, se sacrificando, ele vive a renúncia de si mesmo, e quem que você vê fazendo isso hoje, no mundo de hoje? Não, quase ninguém, sabe? Tipo, a maioria vive pelo próprio ego, sabe? Por si mesmo, sabe? Vive para se vangloriar a si mesmo, para construir patrimônio para si mesmo, para construir riqueza, para poder ser grande na matéria, sabe? E ele vai totalmente o oposto disso, sabe? Então, a pessoa mais individual mesmo que eu conheço, ele apesar de se vestir como uma pessoa qualquer, de ter uma moradia normal, ser uma pessoa que se alimenta normalmente, é a pessoa mais diferente que nós temos. Ele é diferente em pensamento, né? Faz tudo diferente. A forma de viver dele é realmente diferente, né? Isso. Eu acho mais único do Alci, desculpa te cortar, é que ele, por mais que existem vários mestres, todos os mestres falam com a certeza, sabe? E ele não fala com a certeza, ele sempre deixa claro que ele mesmo pode estar errado. Ele fala, pode ser que eu tô louco da cabeça, tá ajeitando tudo isso. ele é muito único isso dele, sabe? Porque infelizmente hoje o ser diferente agora é ser normal, sabe? Ser normal. Eu não conheço uma pessoa que não tenha pelo menos uma tatuagem pelo corpo, sabe? Todo mundo tem pelo menos um vício. A gente não tem, né? Mas que não tenha pelo menos um vício, qualquer coisa besta, sabe? Ou que tem algum pensamento bem... que pensa que é diferente, mas é bem normal, sabe? Não tem, sabe? Normalizou, a diferença se tornou normal. Então agora ser diferente é aceitar a própria natureza. Eu não conheço uma pessoa que aceite, sabe? Eu não conheço uma pessoa que... Quer dizer, conheço, né? Quero dizer que eu não conheço muitas pessoas que aceite a própria beleza natural do corpo como bonita. Não tem mais. Para ser bonito eu tenho que ter pelo menos uma tatuagem no corpo, eu tenho que ter pelo menos alguma maquiagem, alguma coisa, alguma roupa diferenciada, sabe? E não tem. A beleza na simplicidade é uma coisa tão bonita, sabe? Quando eu vejo, sei lá, uma pessoa na rua simples, com uma roupa normal, eu fico, caramba, que raridade, sabe? Sabe o que eu acho muito estranho também? Que todo mundo, nas redes sociais, vendo assim, pelos vídeos que tá aparecendo hoje em dia de política, essas coisas, e essas questões de trans e bebê reborn, tanta coisa louca que tá acontecendo, todo mundo é normal nos comentários, sabe? Isso que eu acho estranho, tipo assim, na internet todo mundo parece que tá do nosso lado, sabe? Mas de alguma coisa faz parecer ao contrário, parece que a minoria tava de certa forma manipulando tudo, que parece que o normal tá sendo aceito. Mas eu acho que não tá sendo aceito. Isso é a parte que nós não conhece, né? Eu falo como uma esperança, assim, de que as coisas vão melhorar, sabe? Porque igual, eu vi também esses dias uma pessoal lá na rua fazendo uma plaquinha, escrevendo uma plaquinha. Se você é a favor do Lula, buzine. Aí ninguém buzinou, nenhuma. Acho que só, na verdade. Aí quando virou ao contrário, nossa, começou a ficar louco. Eu achei que ia dar até acidente. Colocaram a plaquinha do Bolsonaro do outro lado e aí começaram a buzinar muito. E por que dá a entender pelas mídias que tá 50%, né? Mais ou menos. Tipo, o Lula tá um pouco à frente, o Bolsonaro tá um pouco atrás. Igual foi a questão das eleições, né? Terminou mais ou menos assim. Mas de verdade não parece que tá quase 100% Bolsonaro. Justamente por isso, quem que tá controlando a mídia? Né? E aí com a mídia mostrando que todo mundo tá a favor do Lula, sendo que não é verdade, se eles fraudar a eleição, ninguém vai nem se questionar, porque todo mundo tá a favor mesmo, então ele ganhou, não foi fraude.
né? A verdade é que foi, até onde mais sabe, né? Quem questionar vai virar criminoso, né? Vira criminoso. Eu acho que esse pessoal, não sei, agora acabou de me vir essa ideia na cabeça. Esse pessoal vitimista, eles não estão felizes com esse vitimismo que eles estão conseguindo. Então, como hoje em dia está na moda por causa da mídia, eles acabam demonstrando esse lado, como se todos eles mesmos apoiassem. Mas a verdade mesmo é que nós sabemos que pessoas que geralmente estão envolvidas com sexo desregrado e prostituição são tristes, são depressivas, sabe? Pessoas... todo mundo tá triste. E elas demonstram esse lado onde são vítimas. Se invertesse a mídia, será que não ia inverter tudo? Será que as pessoas que são vítimas não iam perceber rapidamente que, na verdade, esse jeito é mais fácil de ser feliz? Porque se a maioria das pessoas, na verdade, estão certas, mas parece que elas estão escondidas porque elas não têm coragem de falar, vai inverter a situação, sabe? As pessoas que estão certas vão ter coragem de falar e as pessoas que são vítimas vão perceber que estão tristes e vão mudar também. Concordo, eu acho muito que seria isso sim. Só que o problema é que esse seria um negócio global, né? Porque a esquerda dominando a mídia não é uma coisa que tá só aqui no Brasil. Nossa, lá na Europa acho que é o que mais tem. Na Europa tá nas ruas, sabe? Eu fico vendo os vídeos, às vezes aparecem uns vídeos assim, as mulheres feministas lá na Europa criou uma música contra os homens, aí elas colocam uma faixa no olho e ficam cantando lá, assim. É uma coisa que tá nas ruas lá, é até pior do que aqui no Brasil, sabe? Então, nossa, inverter isso seria muito difícil. Teria que ser um negócio global, assim, sabe? Nossa, é verdade. Agora que o Daniel falou esse negócio de ser triste, eu reparei também de uns tempos pra cá que hoje em dia parece que as pessoas acham bonito até ser triste, sabe? Tipo, você pega esse pessoal aí que, tipo, curte umas músicas meio melancólicas, assim, tipo... por exemplo, eu conheço uma pessoa que gosta de Lil Peep, sabe? Tipo, aquele trapper assim, ele cantava várias músicas tristes, assim, tipo, falando da ex, não sei o que e tal. Aí tem o pessoal também, tipo, emo, gótico, assim, sabe? Que, tipo, acha que é legal ser triste, sabe? Tipo assim, falar de suicídio, que, tipo, acha bonito isso, sabe? Então, tipo, a gente tá vivendo uma época que, tipo, os valores se inverteram totalmente, sabe? Tipo, não é mais aquela coisa, tipo, das cores, do brilho, da beleza, da alegria, da felicidade, não. Tipo, agora o legal é usar preto também, tipo, e falar de tristeza, de usar drogas. Eu estou depressivo, então eu vou me drogar, vou me alcoolizar. E, tipo, as pessoas acham isso legal, sabe? Tipo, nossa, olha como eu sou descolado, sabe? Agindo dessa forma. Só que não tem nada de bonito nisso, sabe? É justamente pelo sentimento de estar sendo diferente, né? É o que o psicanalista lá que eu falei, o Otto Rank fala, que é o medo da vida, que é o medo de ser diferente. É verdade. O medo de ser muito igual e perder a individualidade, né? Nesse caso, o medo da morte, né? E é isso, acredita que sendo assim, nossa, olha como minha vida é triste, vai estar tendo um certo tipo de atenção e que vai estar sendo diferente, tem sua própria individualidade e que assim vai estar sendo feliz. Mas nossa, eu nunca conheci uma pessoa que chegasse e falasse: o meu motivo de ser feliz é que eu existo, sabe? Acabou. Porque se o motivo da nossa felicidade for ser que a gente existe, a gente nunca vai ficar triste, porque a gente sempre vai existir. A gente morrendo, qualquer lugar que nós estiver, a gente existe, sabe? Isso é uma coisa que seria muito diferente. Nunca vi alguém falar isso. Nunca. Então, Daniel, um comentário que eu estava falando com o Valdir hoje. Depois que eu li o livro do Abismo, chegou em um ponto que eles perdem tanta evolução, que eles se afundaram tanto lá cada vez mais para o centro da Terra, que a distância deles para a superfície é a mesma da nossa para os anjos. Então eles não conseguem nem esperar mais que algum dia eles vão encarnar. Você tem noção? Então, eu fico pensando, e nós estamos aqui, sabe? E estamos aqui, estamos sendo diferentes de todo o pessoal, então é motivo de nós agradecer muito. Porque todo o sofrimento que existe aqui, por pior que seja, sabe? Eu falo do sofrimento por própria vitimização e pelo próprio livre-arbítrio do mal. Mesmo esse livre-arbítrio do mal, o que eles conseguem fazer com as pessoas não chega perto do que o livre-arbítrio que existe lá embaixo, porque eles também são governados pelos seres que chamam draconianos. Eles são basicamente dragões gigantes e eles podem fazer o que quiser. E depois, na próxima palestra, eu vou explicar. Mas da mesma forma que o mal lá é livre para fazer a justiça, aqui também, de certa forma, sabe? Eu não sei explicar, mas tudo que nós vemos como injustiça aqui, de certa forma é justiça. Porque é toda a situação que a pessoa ao longo da existência causou para mesmo na superfície
a justiça ser liderada pelo mal. É muito estranho de entender isso, mas vou tentar explicar melhor na próxima palestra. Estranho. Muito estranho. Então, o mal que acontece aqui não chega próximo do mal que é lá, entendeu? Só por isso acho que ainda... Já é motivo de agradecer. Né? Ainda muito... que não é o fundo do poço. Pelo menos. É bem a superfície, literalmente, do poço. Nós estamos a um passo de subir e as pessoas mesmo assim estão tristes. Mas para mim isso é um ponto de esperança, então. Sim, isso. Tendo a consciência de que a gente já está passando pela purificação planetária, né? Uhum. Então, quer dizer que esse passo, o próximo passo, vai vir sim agora. Pode demorar ainda uns 20, 50 anos, mas vai, pelo menos, né? Eu também acredito nisso. Só contando também mais uma coisa que o Dani tinha falado, que ele falou sobre o sobrinho do Freud, né? Que o sobrinho do Freud, ele criou um método de manipular as pessoas de forma que, eu esqueci agora, mas é de uma forma que a população seja conivente com com a própria problema que o governo quer implantar, sabe? Tipo assim, você faz as pessoas acharem normal uma coisa. Então, tipo, é o que está acontecendo mais ou menos hoje em dia, sabe? A mídia consegue disseminar uma determinada ideia, fazendo todas as pessoas acharem que aquela ideia ali é normal. Você faz aos pouquinhos a pessoa achar que é conivente. Ou seja, você cria um problema e você mesmo dá a solução para aquele problema, sabe? E aí eu lembrei agora também dessa questão da individualidade, que o próprio... juntando tudo também da palestra já, né, que você trouxe, tem uma frase do Mandela que ele dizia assim, que o nosso maior medo não era da nossa luz, era das nossas trevas. Aliás, não era das nossas trevas, era da nossa luz, sabe, de brilhar demais e sofrer uma pressão do exterior, sabe, tipo, de as pessoas que estão de fora acharem ruim isso, sabe, e ele falava que a melhor coisa que a gente podia fazer era brilhar para que inconscientemente a gente desse a permissão para os outros brilharem também, sabe? E aí veio para mim também um insight do Jung, que ele sempre dizia assim, né, que o objetivo do ser humano era a individuação. E o que é? Justamente isso, é tipo você ser diferente, mas você ser diferente não tipo externamente também. Ele falava sobre você conseguir se mudar psicologicamente, se colocar num padrão mais elevado de reflexão, de compreender o seu inconsciente, de conseguir iluminar o seu inconsciente, as sombras, né, trazer elas à superfície, integrar a você, né, de forma que você agora tenha comportamentos diferentes, não tipo simplesmente superficiais, não tipo simplesmente se vestir diferente, mas que você tenha uma forma de ver o mundo diferente do que a massa vê. Aí sim você vai ser um ser individuado. Seria mais ou menos a iluminação espiritual, sabe, no sentido psicológico que o Jung quis trazer, mas ele não podia trazer de uma forma tão esotérica assim, senão não ia ser aceito pela psicologia. Mas é basicamente a iluminação espiritual, que é o quê? Você conseguir dissolver o seu ego, tipo, você não ter mais essa ideia de, tipo, da dependência, para você existir, você depende da sua personalidade, sabe? Tipo, de você ter que ter uma personalidade que está pautada em certos grupos sociais. Ele trouxe essa ideia de que para você ser individual mesmo, você precisa deixar seu ego de lado e permitir que a sua centelha divina brilhe. Então, o que vai brilhar quando você permitir que ela brilhe? Tipo, quando você deixar seu ego de lado? É o amor, a renúncia de si mesmo, sabe? Aí sim você vai tomar atitudes que são muito diferentes do padrão da população. E como Deus, ele individualizou uma parte de si mesmo para dar a vida para nós, obviamente que Deus, na sua infinita criatividade, vai se expressar de forma diferente para cada uma das pessoas, sabe? Então essa é a parte mais bonita, assim, sabe, que a gente pode tirar de lição, dessa visão do Jung. Eu acho que isso pode confundir muito as pessoas, né, no sentido de, tipo, que para que a gente tenha a nossa personalidade, a gente tem que se perder, né? Parece um negócio meio... Ao contrário, né? Porque, se eu vou me perder, então eu perco minha personalidade, e aí sim que eu vou virar rebanho. Mas é justamente ao contrário, né? Esse se perder é no sentido de você não deixar que as situações externas te molde, né? Então você se entrega a algo superior a você, ou seja, você cria uma barreira de proteção com a sua personalidade, né? E você mesmo se transforma, né? Você se perde no sentido de que você perde
o eu manipulável, né? Você se torna alguém não manipulável, né? Seria a iluminação. Isso. Legal. Porque igual você falou, tipo, o inconsciente, ele meio que pauta nosso comportamento desde cedo. Tipo, a gente nasce, a gente até os 7 anos ali tá com o inconsciente aberto. A gente tá com o nosso cérebro acho que em gama, né? Porque é em ondas teta. Nosso cérebro tá em subconsciente. O inconsciente e subconsciente é praticamente a mesma coisa. Ele tá nosso cérebro ele tá em ondas teta. Então ele tá muito receptivo para todas as informações que estão vindo. Então, do 0 ao 7, a gente está absorvendo tudo aquilo que a gente vê de exemplos que estão acontecendo ao nosso redor, de pessoas que estão falando sobre para nós o que é certo, o que é errado, a gente fica absorvendo. Depois, a nossa vida ela começa a ser pautada em cima dessas crenças que a gente absorveu até os 7 anos. Então, a individuação é você olhar para esse inconsciente e ver assim, tipo, o que dessas coisas que me falaram, essas coisas que talvez eu reprimi, que eu achava como certo ou como errado, é justamente a transcendência da dualidade, né? É tipo, que as pessoas me falaram que é certo, que é errado, que são de fato certas ou erradas, sabe? Você começar a olhar para o seu inconsciente, para aquilo que você pautou a sua vida inteira e começar a se questionar a si mesmo. Aí sim você vai conseguir desconstruir essa personalidade que foi meio que pré-concebida, que muitas vezes nem é 100% sua, e aí você vai começar a acessar a sua verdadeira individualidade, que é a sua centelha divina, sabe? Você sai do modo de ser um programa, né? Você se torna um programador. Eu acho muito bom esse ponto que vocês falaram, porque tem pessoas que têm os costumes dela, os hobbies, e às vezes os hobbies são ruins, mas elas não querem melhorar porque elas acham que é a personalidade delas, sabe? Sentem que estão se perdendo. É muito bom que vocês explicaram isso, que é uma situação que acontece muito fácil com essas pessoas que estão nesse estado. Eu só queria dar um exemplo também do problema que você falou no começo, que é o de travar um limite ali do crescimento, né? Que é uma situação que eu não estou passando, mas eu planejo passar, né? Que é na questão de ganhar dinheiro. E hoje em dia eu sou MEI, então o limite do MEI é 81 mil por ano sem impostos, né? Você só paga o DAS, que é R$80 por mês. Só que a partir desses 81 mil, você tem que pagar imposto em cima de todas as notas, então você paga muito mais impostos. Então, se você ganha 81 mil sem pagar imposto e agora no ano que vem você ganha 82 mil, um exemplo besta aqui, na verdade você ganhou menos, porque você vai ter que pagar os impostos, então você vai cair tipo para 75. Então é um medo do crescimento, sabe? Eu fico pensando, caramba, se eu estourar o limite, todas as vezes agora eu vou ter que pagar muito mais imposto, será que vai compensar? Além disso, se eu estouro o limite e depois não ganho mais o tanto que eu estou pensando, acaba que eu estou pagando mais imposto e estou ganhando menos do que antes de ter estourado. Sim. Então é uma das formas que nós se limita na vida, sabe? Eu queria usar esse exemplo aqui, porque existem pessoas que se limitam muito antes disso, né? Muito antes de chegar no estado do MEI e não percebem como estão se limitando. Geralmente tem alguma coisa mesmo que limita. Eu sempre me limitei por causa disso, eu não percebia, sabe? Na minha cabeça, o tanto que eu estava me limitando por medo de estourar o MEI. Agora que eu entendi e conheço essa questão de se prender, eu estou tratando, sabe? Eu acho que é muito importante a pessoa procurar o que está travando ela e tentar tratar. Até porque é um medo válido também, né? Sim. Faz sentido até. Se você estourar o MEI e não conseguir continuar com a sua renda, já era. Assim. Vai continuar ali pagando muito mais do que recebe. Eu vi isso acontecendo muito na época que eu trabalhava em shopping. Então, realmente é um medo muito válido, mas realmente se prender, ficar nesse complexo de Jonas também, não vai para lugar nenhum também. Mas você vê que é até uma limitação imposta pelo próprio governo, sabe? Sim. Que quer limitar o crescimento das pessoas. Porque faz sentido, tipo assim, vamos supor, você ganha 81 mil. Aí você precisa pagar R$800 de imposto por ano. R$1.000 de imposto. Vamos falar R$1.000 de imposto por ano. Aí se você ganhar R$1.000 a mais, você vai ter que pagar, vamos supor aí, R$8.000, 10% do que você ganhou. Cara, tipo, não faz sentido, sabe? É completamente indigno isso. Porque você ganhou R$1.000 agora, você vai ter que pagar, tipo, 8 vezes mais de imposto. E aí você vai acabar, tipo, baixando sua renda, ao invés de aumentar, você trabalhou mais, você se dedicou mais, você conseguiu melhores resultados porque você estudou, aí você vai lá e você vai ter que pagar muito mais imposto, sabe? Tipo, a forma como o Brasil funciona hoje é uma forma muito indigna para o brasileiro, sabe? Sim. E ainda mais levando em consideração que esses impostos não são revertidos para o benefício da sociedade, sabe? Isso que é o mais triste. Então, eu acho que se os impostos fossem realmente para o objetivo dele, até que não teria problema, seria pesado, porque para piorar não é 10%, é 15%, vai de 15% a 25%. Imagina, se perder 25% é muito.
Então, realmente é uma dúvida que é justa, né? Acho que dá para entender. Bom, mudando um pouco do assunto, queria falar da angústia de ser notado. Eu acho que eu também passo muito por isso. O meu exemplo é nos aniversários, sabe? Eu não consigo fazer uma festa de aniversário. Fala um pouco mais sobre essa parte, por favor. Deixa eu pegar aqui da parte do... Eu queria ter pegado mais parte do livro que eu peguei para ler, porque é um livro muito interessante. Que no caso eu nem vi o nome, eu só peguei o PDF e comecei a ler. Bom, por exemplo, ele estava usando o exemplo do menino que vai falar com a garota. O nome dele é... Deixa eu pegar aqui, eu esqueci. É o Maurício Eugênio Malisca. E a angústia, nesse caso, é uma forma de alívio. Porque é justamente isso, a pessoa, nesse exemplo que ele usou, o menino vai falar com a menina e ele começa a se justificar falando que ele tem medo de dar errado. Né? A justificativa dele, não, eu tenho medo de falar com a menina, porque vai dar errado, né? Eu já sei que vai dar errado. Só que não é isso, é uma crença que ele colocou na cabeça dele que vai dar errado. O medo real mesmo é que dê certo. Porque ele sabe que se der certo, ele vai ter que sair da zona de conforto. A zona de conforto dele é a crença, nesse caso. Viu? Mas e nós? No que você acha que se aplicaria? Na angústia? Não sei, eu tô achando que tem alguma coisa que nós faz isso. Eu penso no crescer espiritual. Eu também, então. Tô pensando, tipo assim, será que nós temos medo de se tornar monge? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem medo de ter que abandonar a vida normal. A vida normal no nosso sentido de crescer economicamente, porque quando eu tô mais materialista, isso eu falo por mim mesmo, não vem muitos pensamentos de doar, sabe? Tipo, eu vou pegar uma obra assim, vou ganhar dinheiro pra caramba, e aí eu vou doar esse dinheiro. Eu não penso isso, sabe? Eu penso em guardar para eu conseguir ter mais renda e crescer mais, sabe? E é uma coisa que eu sei que se eu tiver espiritualmente elevado, eu não vou mais ter tanto esse pensamento. Eu tá pensando mais em doar mesmo, sabe? Talvez essa é uma crença que a gente criou que nos faz ter medo do sucesso. Eu também acho que é isso, sabe? É o medo de ter que deixar a vida mesmo desse jeito, sabe? E aí como forma de alívio, a gente começa a sutilmente, né? Isso é uma coisa sutil que a gente nem percebe no dia a dia, tipo aquelas pequenas faltas de disciplina, sabe? Sim, isso que eu ia falar. Ler menos. Porque nós pensamos, se nós terminar todos os livros aí... Exatamente. E aí essa sutileza assim vem vindo bem devagarzinho e a gente vai deixando os estudos de lado, talvez por esse medo. E é bom, realmente a gente sabe o potencial que isso vai dar pra gente. E é bom nós perceber isso, porque existem os dois caminhos, né? Ou nós percebe e tenta passar por cima disso e tenta melhorar com tudo, só que aí nós sabemos que nós vai cair na sombra, sabe? Então eu acho que realmente, acho que até pela idade que nós temos, o certo é nós perceber, igual nós acabamos de perceber, e tentar moldar um pouco isso sem o exagero, porque senão nós caímos naquilo que nós já sabemos, né? Nós quer impor, daqui a pouco nós estamos os três usando roupa de monge já aqui nas palestras, e aí do nada explode e quer fazer tudo de errado. Aí começa a vir igual gangue. Mas eu acho que é uma coisa que eu estava pensando também, que essa é uma crença que a gente desenvolveu que está completamente errada. Sabe? Eu acho que a gente colocou isso na nossa cabeça, provavelmente na época do Hélio ainda. Sim. Quando ele falava que, tipo, um ser iluminado não pode mais comer feijoada? Pode, mas o ser iluminado não vai querer comer feijoada. Ele mesmo vai estar pensando em outras coisas. Só que será que tem que ser nesse nível? Por que a gente não pode ver simplesmente a experiência humana como já um estudo de espiritualidade? Porque só do fato da gente estar aqui, a gente já está aprendendo, a gente está evoluindo espiritualmente, né? É lógico que nós tem que estudar, tem que ter os estudos, tem que ter a reforma íntima, lógico, mas isso não impede a gente de ter a vida, sabe? De querer lutar pelas nossas coisas aqui na vida. Não é como se fosse que lutar por um bem material tá me deixando menos espiritual. Eu acho que na época do Hélio nós estávamos lutando errado contra o ego, né? Porque é igual a questão da feijoada, nós falamos, vocês não é proibido comer feijoada, mas vocês não vão querer. Aí nós pensávamos que, eu sou tão bom que eu não quero mais, eu já não quero. Já não quero. Que ego do caramba. Mas não percebe? Mesmo que eu não vou querer depois, eu já não quero agora, né? Que coisa mais besta. Mas o legal pra gente, assim, que tá no caminho dos estudos e a gente se preocupa de fato, né, com a nossa evolução espiritual, é que parece que tudo na nossa vida, mesmo as coisas mais simplórias, se torna um objeto de reflexão e filosofia, sabe? Então, tipo assim, a gente está trabalhando numa coisa que pode ser o mais materialista possível, exemplo de você que está trabalhando
com obra, tipo assim, o que você pode tirar de reflexão, mas assim, você sendo o Denner, a pessoa que você é, um filósofo nato, você consegue tirar várias reflexões, sabe? Eu não tô falando isso de forma irônica, porque você é uma pessoa que é muito reflexiva, sabe? Você consegue trazer coisas maravilhosas para as palestras. Então, tipo, você consegue tirar reflexões, sabe? Eu acho que é isso também, sabe? Tipo, é você viver a vida humana, com as responsabilidades e compromissos humanos da forma como ela é, mas conseguir tirar aprendizado de cada acontecimento do seu dia a dia, sabe? Sim. É ver a vida da forma certa. Tipo, qual que é o problema de, eu sou espiritualista, mas eu tô correndo atrás de ficar rico, por exemplo. Talvez a gente ficando rico, a gente vai ter mais aprendizado espiritual do que se não ficasse, sabe? É verdade, porque vai ter mais experiências. Quando vier aquela riqueza que nós vai ter realmente a noção, caramba, dinheiro realmente não é importante, sabe? E isso é uma coisa que a gente não vai ter enquanto nós não tiver muito dinheiro, né, e ficar na vida simples, que é bom, também é bom, mas qualquer coisa que a gente fizer vai fazer a gente crescer espiritualmente. E a gente tem muita autocobrança disso por medo da gente se perder, eu acho. Acho que a gente tem medo de se perder nesse sucesso e esquecer do que hoje a gente acha importante. Então, que é bom pro ego, né? Você quer dizer? Porque até você vê que estabilidade não é uma boa coisa. Exatamente. É bom pensando, a pessoa tá em coma, mas tá estável, né? O médico vai falar, tá estável, tá em coma. Tá em coma. Exatamente, o que é bom pro ego mesmo. Porque, tendo esse ponto de vista, de que qualquer coisa da vida nos vai dar uma reflexão, então qualquer coisa a gente vai evoluir, sabe? Então não precisa ter esse medo, né? Mas realmente não aceitar a estabilidade, com certeza. Sim. Achei muito interessante, vou tentar levar isso pro meu dia a dia também, que na verdade muitas vezes a gente tem medo de que as coisas deem certo, não que elas deem errado. Né? Porque dando certo estaria indo contra a nossa crença de que na verdade ia dar errado, que a gente pensa que vai dar errado, mas na verdade a gente está com medo de que dê certo, porque a gente vai ter que mudar o nosso hábito. Então eu acho que muitas vezes eu deixo de fazer certas coisas também na minha vida, de melhorar em certos pontos, com medo de dar certo, porque eu tenho a crença de que vai dar errado, então eu quero fortalecer ela. Um exemplo mais simples disso, por que muita pessoa religiosa tem medo de conhecer coisas, de conhecer, sabe? Não é nem de sair da religião, mas de conhecer coisas além da religião dela, porque ela tem medo de que a outra coisa também esteja certa, sabe? Eu percebo isso muito em casa, né? Vocês sabem que na minha casa todo mundo é muito bem religioso, e lá eles não gostam nem de tocar no assunto de outra religião, sabe? Falar de outra religião já é pecado lá. Por que isso? Não é porque eles têm medo de que a outra religião está errada. Eles têm medo que a religião deles esteja errada. Vai que a minha está mais certa e agora eles têm que mudar, né? Vai ter que crescer, dá medo. Mas acho que era basicamente isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Acho que é isso, Deninho. Por mim é isso, já coloquei todos os pontos. Quero agradecer novamente pela palestra, pelo assunto maravilhoso e importante que a gente sempre falou sobre isso desde o começo, né? Acho que o nosso primeiro contato, assim, principalmente com o Hélio, ele sempre falou muito sobre isso, né? Sobre nós criarmos nossa realidade, sobre autorresponsabilidade, sobre a gente não se vitimizar, mas não tínhamos nos aprofundado tanto assim no assunto igual a gente falou hoje. Então, obrigado por trazer esse tema tão importante. Obrigado também ao Dani pelas reflexões que ele trouxe para a nossa palestra, para enriquecer essa conversa. Obrigado também aos espíritos amigos que estiveram aqui conosco, aos mestres que nos orientam e nos auxiliam no nosso processo de evolução espiritual, ao Alci, ao mestre Ramatiz, e também ao professor Hélio, porque eu acho que muito dessa palestra aqui foi com inspiração no que ele ensinava pra gente, né? Me trouxe muitas lembranças boas daquelas épocas. Sim, gostaria que ele tivesse assistido também. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Denis, pela palestra. Achei muito profundo. Não é um tema que eu esperava, sabe? Eu achava que ia ser mais algum monge, algum guia que nós tivemos na Terra, sabe? Mas foi mais da parte filosófica. Gostei muito, assim. Acho que está seguindo um caminho muito bom. Obrigado pelo aprofundamento. Nossa, chegou num aprofundamento muito bom. Obrigado, Valdir, pelos comentários que também foram muito profundos, assim, sabe? Também acrescentou muito na palestra. E também agradeço aos mestres que nos ajudaram. Esses dias eu tô sentindo muito insights, assim, pensamentos vindo de forma leve, sabe? E pensamentos profundos, que claramente não sou eu que tá tendo, sabe? E é isso, eu agradeço pela ajuda e pela confiança que eles têm em mim também, né? Que mesmo errante, sempre tão tendo esperança ainda. É isso. Bom, gente, obrigado também, gente.
pela atenção, né, pela disciplina de estarem aqui, refletindo também comigo sobre esse tema. Esse tema surgiu de uma forma assim, já era uma coisa que eu pensava antes, mas eu nunca tinha parado para pensar em como colocar isso numa palestra, sabe? Então, para mim essa palestra foi bem legal, porque essa semana foi muito corrida, né? Eu também quase não tive tanto tempo assim para pegar para escrever, mas eu fiquei pensando nela enquanto estava fazendo as coisas do dia, sabe? Então, eu acredito que deu para colocar um aprofundamento legal. Então, eu também peço perdão a quem estiver assistindo pelo o tom, né, mais agressivo. Eu sei que é um tema que mexe, pode mexer com as pessoas, mas é um tema a ser debatido, né? Acho que é uma coisa que, sendo espiritualista ou não, é uma coisa que todos têm que parar para refletir, né? Então, para finalizar, eu deixo essa frase de novo para todo mundo refletir, né? Que para que o mau comércio continue, basta que haja consumidores, né? Sem o consumo, o comércio para de existir, né? Então, obrigado pela atenção de todos, gente, e a todos os mestres que ajudaram a gente aqui também.